Esteja com o seu coração preparado agora para o que Deus certamente tem reservado nesse momento. Quem aqui ama a palavra de Deus? Ama a palavra de Deus? Ama. O milagre que a gente precisa vem através da palavra. Deus tinha muitas formas, muitas maneiras de poder criar o mundo, mas Ele escolheu criar todas as coisas pelo poder da palavra. Jesus é conhecido lá no Evangelho de João como a palavra, o verbo encarnado, se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. Aquele centurião disse para Jesus o seguinte: não precisa nem ir na minha casa, uma palavra vai mudar todas as coisas. E eu quero que você esteja com o seu coração preparado, porque essa noite é uma noite de milagres, porque a palavra de Deus está aberta. Você pode levantar suas mãos para o céu, nós vamos declarar isso. Hoje o meu milagre vai chegar, eu vou crer, eu não vou duvidar. Esteja com o coração aberto e pronto para o que Deus vai falar com você nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar. Abrindo o coração, declare: eu vou crer, não vou. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Me dá vitória nessa hora. Graças a Deus, graças a Deus. 5 coisas que você deve saber sobre oração. 5 coisas que você deve saber sobre oração. É muito gostoso a gente comer fora, almoçar fora, jantar fora, ir com uma pizza fora, um lanche fora. Eu achei que você ia falar glória a Deus, aleluia. Mas a gente sabe que o sustento mesmo é o arroz com feijão, diário. Nós somos sustentados mesmo, diariamente, não é com pizza, com lanche, com essas coisas que a gente come aí para a rua, mas é o arroz com feijão que nos sustenta. E a oração tem esse aspecto de ser algo de fato fundamental para a vida cristã. E é por isso que nós temos separado essas quintas-feiras para falar sobre a oração. E eu quero entrar já rapidamente nos pontos, nos tópicos da mensagem. Obviamente pelo título você deve imaginar que são 5, e o primeiro deles é: a oração é um dever. Vamos falar juntos? Diga: a oração é um dever. Em Lucas 18, no verso 1, Jesus vai contar uma parábola, a parábola do juiz iníquo, da viúva que insiste com aquele juiz para que sua causa seja julgada. E o texto começa assim: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Quando você vai fazer uma negociação com alguém, um contrato você vai fechar, alguma coisa, compra e venda, existem coisas num contrato que são inegociáveis e outras coisas que dá para gente negociar, que dá para ficar ao seu critério.
Por exemplo, você vai comprar algo e o cara diz o seguinte: olha, no preço eu não mexo. No preço eu não mexo. O preço é cheio. É esse. Agora, a forma de pagamento, a gente pode negociar. Eu tinha falado em 2, 3 vezes, mas de repente a gente pode estender isso para mais vezes. O que é isso? Existem coisas que são negociáveis e existem coisas que são inegociáveis. E para a vida de um cristão, a oração é algo inegociável. É um dever, é uma tarefa de todo cristão. Agora, muita gente tem dificuldade de orar e às vezes fala: poxa, pastor, eu tenho dificuldade de desenvolver uma vida de oração, de gastar tempo em oração. Tem gente que diz: eu não sei orar, porque tem na mente essa ideia equivocada de oração com usar palavras bonitas, ter um discurso, frases de efeito bonita. Não tem nada disso. Mas a maioria das pessoas tem dificuldade em ter uma vida de oração pelo mesmo motivo que a gente tem dificuldade, às vezes, de ter uma conversa com um estranho. Eu sei você, tem gente que adora conversar em fila de banco, tem gente que adora conversar em sala de espera de hospital, tem gente que adora conversar em ônibus. Quando eu vou fazer uma viagem de ônibus, faz tempo que eu não faço, mas quando eu vou fazer uma viagem de ônibus, se for longa, muitas vezes na hora que eu compro a passagem, eu já vou em oração: meu Deus, que ninguém sente do meu lado. Só eu ou mais alguém, gente? Graças a Deus eu não estou sozinho. Mas meu avô, por exemplo, ele adora que tenha gente que sente do lado. Ele gosta de uma conversa. Ele pode não conhecer a pessoa, mas ele vai querer bater papo. Agora, é estranho você conversar com uma pessoa desconhecida. Tem amigos que eu sou capaz de passar horas conversando, batendo papo. Por quê? Porque a gente tem assunto, a gente tem afinidade, a gente tem gostos parecidos, a gente tem uma história juntos. E muita gente tem dificuldade de ter uma vida de oração simplesmente por causa disso, porque não tem intimidade, porque não conhece a Deus. E a vida de oração deve ser desenvolvida. É natural que no início de uma vida de oração que você vai ter, você não tenha tanto assunto assim, mas os assuntos vão aumentando à medida em que você vai desenvolvendo uma amizade com Deus. Todos os grandes homens de Deus, da Bíblia e da história, foram homens de oração. Só você olhar. Abraão, por exemplo, ele vai ser chamado na Bíblia de amigo de Deus. O próprio Deus se apresenta ao profeta dizendo: Abraão, meu amigo. Já parou para pensar uma coisa dessa? Deus se referir a você como meu amigo. Abraão tinha intimidade com Deus. Seu filho Isaque, pouca gente sabe, mas Isaque também era um homem de oração. Rebeca era estéril, não podia ter filhos, e a Bíblia relata que Isaque orou por sua esposa. Deus respondeu a sua oração. Jacó, a mesma coisa. É muito comum você ver na história, na vida de Jacó, presença de anjos. Ele, lá no Val de Jaboque, passando a noite, lutando, um símbolo, uma figura para nós hoje, de alguém que está orando, pelejando, intercedendo. Moisés, o texto bíblico diz que Deus tratava com Moisés como, gente? Face a face, intimidade, vida de oração. Davi, conhecido por todos nós como o homem segundo o coração de Deus, é o camarada que escreveu dezenas e dezenas de canções, que é o livro dos Salmos. E todas essas canções nada mais são do que orações cantadas. Até mesmo o próprio Jesus,
que diz que a oração é um dever, você vai ver que Jesus passava madrugadas, solitário, no monte, em lugares desertos, fazendo o que, gente? Orando. Passava o dia no templo. Eu tenho lido, estou lendo o Evangelho de João, na verdade todos os evangelhos, relendo, e é muito comum, Jesus passa o dia no templo, ensinando, fazendo milagres, depois ele, Monte das Oliveiras, no outro dia cedo, ele está no templo, ensinando de novo, na sinagoga, alimenta o povo, pão, peixe, todo mundo come, despede as pessoas, daí diz para os discípulos, atravessem para o outro lado, sobe para o monte, orar. Jesus era uma pessoa de oração. Está aqui uma boa razão para eu e você também sermos. Se ele carecia, precisava, e mais do que isso, fazia isso para nos deixar um exemplo de vida. A segunda coisa que a gente deve saber sobre a oração é que a oração deve ser um estilo de vida. Vamos repetir? Diga, a oração deve ser um estilo de vida. Gente, é um erro a gente pensar em oração como um momento pontual, daquele que eu marco de tal hora a tal hora. Tem gente que inclusive diz, não, eu pelo menos meia hora por dia eu passo em oração. Então ele começa agora, 9 horas da noite, e ele está orando, e começa, Senhor, abençoa meu pai, minha mãe, abençoe meu tio, tal, meus avós, abençoe a igreja e tal, prospera, abre as portas para fulano de tal, e não sei o que, e papapá, daí tem mais meia hora ainda, e tal, e não sei o que, e olhando o relógio, enquanto não bater 9h30, porque ele fez um propósito, e muitas vezes a gente tende a pensar que oração é isso, é relógio. É óbvio que também tem esse momento da intimidade, também tem esse fator devocional, quando eu tranco a porta do meu quarto e passo tempo com Deus. Mas olha o que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses no capítulo 5, verso 17. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Todo tempo é tempo de falar com Deus, até porque Deus está com você em todos os lugares e em todo o tempo. Então toda hora, todo momento, às vezes eu já recebi, para alguns, gente, isso pode parecer óbvio, mas eu já recebi muitos irmãos aqui da comunidade com dúvida, pastor, como é que deve orar? Porque eles aprenderam, por exemplo, alguns vieram de algumas igrejas, onde só se pode orar ajoelhado. Só se pode orar ajoelhado. Tem igreja que acho que Deus não ouve oração sentado, deitado, de pé. Alguém uma vez até disse para mim o seguinte, não, eu fui orar, pastor, mas eu estava sem camisa, daí eu fui lá e coloquei a camiseta, em forma de respeito. Tem uma irmã que uma vez me falou, pode parecer brincadeira, ela falou, pastor, eu acordo e a primeira coisa que eu faço é orar. Mais óbvio, pastor, antes eu vou escovar meus dentes, porque eu acho também uma falta de respeito orar sem escovar os dentes. Ela me falou isso. Ela me falou. E às vezes a gente acha que oração, gente, oração é uma conversa, que pode ser dentro de um carro, que pode ser no seu local de trabalho, que pode ser durante uma caminhada que você faz, que pode ser no pé da sua cama, debaixo do chuveiro, dentro de um hospital, em qualquer lugar. O desafio está posto, orai sem cessar. Você entra por aquela porta e já entra dizendo, Deus, que o Senhor fale comigo hoje, que o Senhor abençoe as pessoas que chegam, que em nome de Jesus a Tua palavra frutifique, que pessoas sejam tocadas hoje, e enquanto o culto não começa, você está como? Você está em oração, e permanece em oração durante a reunião, e na hora que vai embora para casa, vai em oração, agradece o alimento, em espírito de gratidão, de oração, o tempo todo. 1 Reis 17, quando o profeta Elias surge no cenário bíblico, ele surge dessa forma, olha que coisa linda. Então, Elias o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, quero que você guarde
essa expressão, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Perante cuja face estou. A gente não conhece a genealogia de Elias, a gente não sabe nada da sua história regressa, mas uma coisa a gente sabe da sua vida. O seu currículo está aqui. Ele é alguém que anda face a face com Deus, face a face com o Senhor. Terceiro lugar, existe recompensa quando oramos. Vamos dizer juntos? Diga, existe recompensa quando oramos. Ô gente, vamos ser honestos, tem coisa que a gente faz na vida que não serve para nada, né? E é pura perda de tempo. E não tem problema, eu acho que todo mundo tem que ter esse tempo de ficar Tinha uma expressão quando eu era mais novo, eu não sei se hoje usa, é ficar morgando. O que você fez ontem? Eu fiquei morgando. Só não ficou fazendo nada. Então, tem coisas que a gente faz que não agregam valor. Mas existem coisas que a gente faz que trazem recompensa. E uma delas é a oração. Por exemplo, você vai ler um bom livro. Isso agrega valor à sua vida. Você vai fazer um curso. Isso agrega valor à sua vida. Vai numa palestra. Isso agrega valor. Você aprende com isso. Quando você ora, você não perde tempo. Quando você ora, você ganha tempo. Ganha tempo. Tem um livro do Bill Hybels, que ele escreveu há muitos anos, e o título já é uma mensagem, e o título diz assim: ocupado demais para deixar de orar. Ocupado demais para deixar de orar. Os historiadores dizem que Martinho Lutero, que tinha uma vida de oração muito ativa, passava horas em oração, e quando ele tinha uma agenda muito lotada, ele tinha muita coisa para fazer, ele dizia o seguinte: hoje eu preciso acordar 1 hora mais cedo, que eu preciso orar mais, porque eu tenho mais coisa para fazer. Mas às vezes, quando a gente tem muita coisa para fazer, a gente diz, então hoje eu não preciso orar menos. Mas na verdade é o contrário, porque a oração produz produtividade, gera produtividade na nossa vida, tem recompensa quando a gente ora. Quando Jesus estava ensinando sobre oração, em Mateus 6, ele disse o seguinte no verso 6 do Sermão da Montanha: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto, o que é que diz aí na sua Bíblia? Te recompensará. O teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Guarde isso que eu vou te dizer: você nunca sai do mesmo jeito depois que dobra os seus joelhos. Você nunca sai do mesmo jeito. Talvez fisicamente, olhando, talvez materialmente, os seus olhos não vão ser capazes de captar o que aconteceu. Talvez as suas emoções não consigam captar o que aconteceu, mas sempre que você ora, sempre que você fala com Deus, sempre que você gasta tempo com Deus, você está fazendo um investimento, e acredite, você será recompensado. Lembra daquela história de Daniel, quando ele orou 21 dias? Todo mundo aqui conhece aquela história de consagração. Ele orava 3 vezes ao dia, e o anjo depois, quando trouxe a resposta para Daniel, ele disse o seguinte: Daniel, desde a primeira vez que você orou, a bênção já foi liberada, a resposta já foi liberada, desde a primeira vez que você orou. Acontece que enquanto eu estava trazendo a resposta, houve uma resistência no mundo espiritual. Daí, gente, a importância de nós não só orarmos, mas de perseverarmos em oração. E daí foi Miguel, e foi
Foi uma peleja ali contra o príncipe da Pérsia, nos lugares celestiais, coisas que o nosso olho não vai ver, coisa que a gente não vai conseguir captar, mas que acontece no mundo espiritual. Você ora por cura, a cura é liberada. Você ora por provisão, a provisão é liberada. Você ora de acordo com a palavra de Deus, a resposta é liberada. Agora, permaneça firme, perseverando, porque é questão de tempo. A sua resposta, a sua vitória, aquilo que Deus prometeu, aquilo que você tem buscado, estará nas suas mãos em nome de Jesus. Eu disse domingo e volto a frisar hoje, Deus sabe o teu endereço. Deus sabe o teu endereço, o número certinho, vai chegar. Sua bênção tem seu nome, na hora certa vai estar nas suas mãos. Existe recompensa, existe galardão quando oramos. Tem um livro que ficou muito famoso, talvez há uns 10, 15 anos, eu não vou saber dizer a data certa, que fala sobre oração. E esse livro trouxe, é um livreto pequeno, vou deixar até a dica para você comprar, vale a pena você ver. Trouxe a história de um homem da Bíblia, que é narrada a história dele só em 2 versículos, que nós vamos ler aqui. É a história de Jabez. O livro é a oração de Jabez, a oração de Jabez. E a oração de Jabez, a história de Jabez, está em 1 Crônicas 4, verso 9 e 10, e é a história de um homem que orou. Olha o que o texto bíblico diz: foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Isso é quem ele foi um homem ilustre, foi um homem importante, foi alguém de destaque. Agora o autor bíblico vai nos mostrar que nem sempre as coisas foram desse jeito. Ele diz assim: sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz. Quer dizer, a história desse homem, o final da história dele é espetacular, é alguém ilustre, é alguém importante, mas o começo da sua história é de dor, é de sofrimento. A palavra Jabez significa dor, sofrimento, e ele recebe na sua identidade esse estigma de alguém que provoca dor, de alguém que provoca sofrimento. Mas isso não é um ponto final na vida dele. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E o texto termina no verso 10, última frase, dizendo: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Deus lhe concedeu. A história desse homem mudou, não porque ele teve ajuda humana, não porque pessoas olharam para ele e disseram: vou te dar uma força. Não, a história desse homem mudou, porque ele foi para a presença de Deus e diga: Senhor, eu preciso da tua bênção. Você quer ter sua história mudada? Você quer ter a história da sua família transformada? Gaste tempo em oração, porque existe recompensa na oração. Às vezes a gente fala dos nossos problemas para todo mundo, né, gente? Talvez eu estou aqui pregando para algumas irmãs que sua manicure sabe de todas as crises que a senhora passa no casamento. Sua cabeleireira conhece todos os problemas que você tem enfrentado com seus filhos. Seu amigo de clube, de futebol, o cara que trabalha do seu lado, sua secretária, o amigo que trabalha lá com você na empresa, na firma, ele sabe de tudo, seus problemas, das suas dificuldades, sabe que você está sem conversar com a sua cunhada, com um dos seus filhos, sabe tudo, porque às vezes a gente gasta tempo para contar os nossos problemas para quem não pode fazer nada por nós. Mas tem alguém que está sempre disposto a nos ouvir, tem alguém que nos ama e mais do que isso, é poderoso para nos ajudar.
E Ele está dizendo: clama a mim e responder-te-ei. O meu desejo hoje à noite é acender uma fagulha na sua vida espiritual, para que a sua vida de oração melhore, para que você gaste tempo com Deus. Esses dias eu comentei com a Dani, minha esposa, eu falei: Dani, a gente não consegue dimensionar o poder que existe na oração. Vocês sabem que eu estou agora, em fevereiro, finalzinho de janeiro talvez, eu tome a última dose de remédio aí, dessa última parte final do tratamento. E os remédios que eu tomo são a cada 3 meses, são remédios fortíssimos. Forte, é uma vitamina, mas é forte. E das últimas 2 vezes que eu tomei, gente do céu, o negócio, mas deu um pega, deu um dia bater com a minha cabeça no travesseiro, não na parede, que eu não sou doido. E falei: meu Deus do céu, eu precisei tomar com um outro remédio, que era uma vitamina boba, mas deu um revertério, um negócio, atacou meu estômago. E daí eu fiquei pensando, depois conversando com a Dani, né? Eu falei: quando eu estava internado, eu tomei esse remédio, quimioterapia, antibiótico, corticoide e mais um monte de coisa durante 40 dias, de manhã, de tarde, à noite, e eu não passei mal, sim, de vontade de vomitar, ânsia, nenhum dia. É óbvio que eu tive fraqueza, quimioterapia debilita a gente, mas eu não passei mal, meu estômago passou bem. Eu tomei Dramin não, essas coisas que tomam para dar uma aliviada no estômago, mas eu tomei agora também, mês passado, só que me deu um pega errado. Eu falei para Dani: tinha um batalhão de gente orando. Isso faz toda a diferença. Tanto é, cara, que no dia seguinte, eu falei: Dani, aciona aí uma turma aí para orar. Cara, no outro dia eu acordei zerado. É impressionante como existe recompensa na oração. Tiago falou: nada tendes, porque não pedis. Às vezes a gente não recebe simplesmente porque não ora. Faça esse grande investimento na sua vida. 4º lugar, a oração é o remédio contra a ansiedade. A oração é o remédio contra a ansiedade. Gente, se existe um mal emocional que tem matado, perturbado, tirado o sono, a saúde, atingindo até o físico de muita gente, nesses dias que nós estamos vivendo, e até muitos cristãos, é a ansiedade. É essa tentativa do homem de controlar o incontrolável, o futuro. Ansiedade é essa, a gente ficar gastando tempo, energia, em tentar resolver uma coisa que não pode ser resolvida, porque ela não está aqui agora para resolver. Você tem um concurso daqui a um mês, você já está sofrendo agora. Você tem um desafio econômico, daqui 2 anos, você já está sofrendo agora. Ansiedade é isso. Como é que eu vou pagar a faculdade das minhas crianças? Como é que vai ser 2021, isso e aquilo. Jesus disse: basta cada dia o seu mal. Agora entenda uma coisa: Deus não vai te dar uma ordem e te deixar sem recurso para cumprir essa ordem. Você tem que entender isso. Imagina que você vai no médico e o médico passa para você uma bateria de exames, você vai fazer um check-up e ver como é que você está. Quando você volta no retorno, ele olha para você senta assim, ele olha assim com os papéis e fala: viu, você está ruim. Está ruim mesmo. Colesterol, pressão e tal, diabetes.
Cara, você está ruim, você precisa melhorar. Um abraço. Como é que você ia sair de uma consulta dessa? Fala, não, doutor, me medica, me passa alguma coisa, o que é que eu tenho que fazer? Qual é o tratamento, qual é a solução, qual é o remédio para isso? Deus não é alguém que fica procurando problema na gente, dificuldade, pecado, e só apontando, não. Deus é aquele que traz à tona os nossos problemas, mas que estende a mão para nos ajudar. Estende a mão para nos ajudar. E na ansiedade é a mesma coisa. Esse recurso, esse remédio para a ansiedade, o mesmo Deus que falou para você não ser ansioso, é o mesmo Deus que já forneceu a você as condições para vencer a ansiedade. Olha o que Filipenses 4:6 nos diz, palavras do apóstolo Paulo: não andeis ansiosos de coisa alguma, nada. Note que ele está condenando um andar ansioso. Você de repente tem um flash de ansiedade, um pensamento de Deus amanhã, é uma coisa. Agora, andar ansioso, tem gente que a ansiedade é seu estilo de vida. E sabe o que mais me preocupa, gente? É que pessoas assim têm orgulho de dizer que são ansiosas. Já viu um troço mais maluco do que esse? Eu já conversei com muita gente que diz: ai, eu sou super ansioso, nossa, eu sou... Ai. Você devia ter vergonha de ser ansioso, porque não é uma coisa boa. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é uma coisa boa. E é uma coisa, inclusive, antibíblica. O projeto de Deus, a vontade de Deus é que você tenha paz. Paz em tudo. Mas ele continua: em tudo, porém, não gostaram dessa parte não, né? Os ansiosos ficaram bravos agora. Tudo bem, não tem problema, vou pregar do mesmo jeito. Qualquer coisa só não volta. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Com ações de graças. Qual é o remédio para a ansiedade? Oração. Se apresentar diante de Deus com petição, com oração e súplica. Gente, no início da pandemia, estou falando em março, quando começou a trancar tudo, fechar comércio, fechar a igreja, eu conversei com muitos pastores e muitos estavam desesperados. Muitos amigos pastores, desesperados, falando: cara, já está difícil, porque imagina, a igreja vive de doações, não tem um negócio que você entrega aqui, um produto, não, as pessoas vivem de doação. Então, muita gente, não é o caso da nossa igreja, graças a Deus, isso ficou muito evidente. Muita gente é o seguinte: se eu tiver que cortar alguma coisa, eu vou cortar o quê? Eu não posso deixar de pagar meu aluguel, eu não posso deixar de pagar minha luz, eu não posso deixar de pagar a escola dos meus filhos, mas de dar o dízimo posso, de dar minha oferta eu posso, porque o pastor não vai vir me cobrar, meu nome não vai para o SPC. Enfim, e eu não sou o tipo de pastor que fica: o diabo vai te pegar, o devorador está solto e tal. Não, você sabe como eu sou. Então, muitos colegas pastores estavam desesperados, falando: cara, o que é que nós vamos fazer? Nós temos compromisso. Alguns deles já reuniram equipe, falaram: vai ter corte, vai ter não sei o que e tal. Nem tinha começado ainda. E no meio de tudo isso, eu me lembro que eu fiz uma oração. Eu estava aqui no meu escritório, falei: Deus, a minha vida, essa igreja te pertence. É o Senhor quem cuida. Eu não vou perder uma noite de sono preocupado com conta, com compromisso, porque tudo está nas tuas mãos. Como um ato de fé, no primeiro mês da pandemia,
eu falei para o pessoal responsável o seguinte: nós investimos mensalmente em 2 missionários, um no sertão do Nordeste e outro em Portugal, e a gente manda uma quantia X de dinheiro todo mês lá para ajudá-los na obra missionária. E eu falei, isso no primeiro mês da pandemia, eu falei, esse mês manda o dobro para cada um. Foi uma semente de fé, que naquele momento eu sabia que precisava ser plantada, para demonstrar para o céu que a nossa confiança estava no Senhor. E o resultado você sabe qual foi. Eu tenho mensalmente aqui falado para os irmãos, nada nos faltou para a honra e glória do nome de Jesus. É Ele quem cuida da gente, gente. Você sabe, uma boa conversa acalma o coração, acalma ou não? Uma boa conversa, uma conversa com um amigo. Às vezes, quantas vezes eu já atendi pessoas que elas conversaram, eu atendi e tal, daí elas falaram, ai pastor, já estou bem melhor. Eu não fiz nada, eu só ouvi. Mas às vezes uma boa conversa, falar, botar para fora, faz tão bem para a alma da gente. Tem gente que faz terapia, bom, botar para fora, jogar para fora aquilo que está dentro. Imagina você poder falar com o autor e consumador da nossa fé, aquele que pode resolver todas as coisas. Isso é vida de oração. Não vai haver lugar para ansiedade. Salmo 37, 7, o salmista disse o seguinte: descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera nele. Remédio bom para ansiedade está aqui, ó. Não é nenhum ansiolítico aí e tal. Eu também não estou dando alta para ninguém que foi no psiquiatra e recebeu o remédio, viu? Já estou avisando desde já. Estou dando alta, depois você volta lá. Mas olha, se você investir numa vida de oração e aprender a descansar em Deus, pode ter certeza que Deus é poderoso para te libertar dessa medicação. Deus é poderoso para te libertar de tudo isso. Quinto e último lugar, a fé é o ingrediente fundamental na oração. Vamos falar juntos? Diga, a fé é o ingrediente fundamental na oração. Gente, eu tenho uma turma lá em casa que gosta de cozinhar, que cozinha pelo menos, não sei se gosta tanto, mas cozinha. Você na sua casa também já tem, de repente você é dotado aí de dotes culinários, né? Você tem aí seus dotes culinários. E às vezes a gente quer repetir uma receita, mas não sei se você já teve a experiência de tentar repetir uma receita de alguém e de repente, Edna está aqui, que é uma ótima boleira. É boleira que fala? Boleira que fala. Boleiro é quem joga bola também, né? Boleira é quem faz bolo. A Edna faz os bolos maravilhosos. Minha mãe também faz bolo. Eu estou fazendo propaganda da concorrência aqui, viu, Edna? Agora, Edna, eu não sei se você já teve experiência de precisar fazer um bolo, ou você vai fazer um risoto ou alguma coisa, mas faltou um ingrediente. Você fala, eu vou fazer com o que eu tenho. E ficar uma porcaria. Faltou o negócio. E muitas vezes falta aquilo que é fundamental. Você vai fazer, tem bolo de fubá com erva doce. É uma delícia. Maravilha. Faltou erva doce, bom, sai o bolo de fubá. Mas falta fubá. Pô, não tem jeito. E o que eu estou querendo dizer para você é exatamente isso, é que a fé é um ingrediente que não pode faltar na oração. Não pode. Olha o que Mateus 21, 22 nos diz, palavras de Jesus. E tudo quanto pedirdes em oração, o que é que diz aí, minha gente? Crendo,
recebereis. Tudo que você pedir em oração, mas tem uma condição: tem que ter fé, tem que ter uma pitada de fé, tem que acreditar, você vai receber. Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador ou recompensador dos que o buscam. Então, olha o que o autor aos Hebreus está dizendo: é necessário que aquele que se aproxima de Deus, o quê? Creia, acredite, e aí sim eu vou receber o meu galardão, a minha recompensa. No ministério de Jesus, uma das coisas mais comuns, você vai ler os evangelhos, você vai ver a seguinte frase de Jesus, para alguém que venceu uma enfermidade. Ele diz para a pessoa: a tua fé te curou. Tua fé te curou. Muitas vezes alguém chega para Jesus e diz: eu estou precisando aí, tal problema, cara, tinha lá uma enfermidade. Jesus diz para a pessoa o seguinte: seja feito conforme a tua fé. A tua fé. É a tua fé, é a tua capacidade de acreditar que vai determinar o resultado da sua oração. Agora, gente, em nome de Jesus, eu encerro aqui dizendo para você o seguinte: fé não é, nunca foi e jamais será sentimento. Fé não é emoção. Você não orar com fé não é orar alto. Nós fizemos uma oração aqui no meio do culto, eu orei alto. Deus é tal. Não, isso é outra coisa. Isso é só volume. Eu podia fazer essa mesma oração aqui baixinho. O que vai determinar o efeito da oração não é o volume da sua voz, mas é a sua capacidade em acreditar. Às vezes você vai orar, você não vai sentir nada, mas você não precisa sentir, você precisa acreditar. Jesus diz: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Eu não preciso sentir que minha família toda vai ser salva, eu não preciso sentir isso. Eu olho, às vezes, talvez você olhe para alguém da sua família e o que você sinta é raiva. Você sinta que está piorando. É o que você sente, é o que você vê. Mas a gente não caminha por vista. A gente caminha pela fé. É por isso que simplesmente nós seguimos confiando que Deus vai salvar nossa casa e nossa família. Eu creio, eu acredito. Fé se trata de convicção.